Capítulo 13. O seu triunfo. Fiz os desejos do dragão até que vieste, pois imaginara o amor uma improvisação, casual ou um jogo estabelecido, e então ficaste entre os anéis do dragão. E zombei, sendo louco, mas o dominaste, e quebrando a corrente, libertaste meus tornozelos. W.B. Yeats. Prometi a Thomas que tudo ficaria bem enquanto ele estivesse fora, mas era uma promessa que eu não podia cumprir. 2 dias depois que ele partiu, muito depois de a casa ter ficado silenciosa e a escuridão da noite ter tomado conta, Maeve, de camisola e chale, me acordou com sussurros frenéticos. Senhorita Anne, acorde! Tem um problema no celeiro. O Dr. Smith não está e eu sei que você o ajuda às vezes. Precisamos de bandagens e remédios. Papai disse que talvez precisemos de uísque também. Saí da cama vestindo o robe azul escuro que Beatrice pegou para mim e Thomas comprou, apesar de eu ter dito que não. E corri para a clínica de Thomas, enchendo os braços de Maeve com bandagens e tudo o mais que parecia ser útil, antes de ir até o armário de bebidas e pegar 3 garrafas de uísque irlandês, dando um gole rápido em um deles para dar coragem. Não me deixei pensar sobre o que esperava por mim, nem se eu conseguiria fazer alguma coisa a respeito. Em vez disso, corri para a porta dos fundos, atravessei a varanda e a chuva pesada que começara a cair depois que me deitei. Os estábulos e o grande celeiro ficavam separados da casa por um amplo gramado cercado de árvores, e senti a grama fria e molhada debaixo dos meus pés descalços. Uma lanterna tremeluziu por entre as árvores, acenando para nós, e Maeve correu na frente, deixando cair as bandagens, que não seriam muito úteis se estivessem molhadas. Um jovem, inconsciente e encharcado, estava deitado no chão do celeiro, cercado por um punhado de homens que não eram muito mais velhos, nem estavam muito mais secos. Um deles segurava uma lanterna acima do corpo ferido, e quando entrei depois de Maeve, todas as cabeças se viraram e todas as armas foram erguidas. O doutor ainda está em Dublin, pai. A senhorita Anne é tudo o que temos, ela disse amedrontada, como se estivesse com medo de ter cometido um erro. Passei por ela com pressa até chegar ao pai de Maeve, que estava fazendo o possível para conter com sua camisa o sangue que saía da cabeça do jovem, implorando à doce Maria, Mãe de Deus, que intercedesse pelo seu filho. O que aconteceu? Perguntei abaixando-me ao lado do menino. A cabeça dele, o olho de Rob se foi, gaguejou Daniel O'Toole. Uma bala, senhora. O menino foi baleado, disse alguém na roda que nos assistia de cima. Deixe-me ver, senhor O'Toole, exigi. Ele afastou a camisa suja e manchada do rosto do filho. A situação do olho direito dele era crítica. Por milagre, ele gemeu quando virei sua cabeça na direção da luz, avisando-me de que ainda estava vivo. Outro buraco preto e irregular abriu-se em sua têmpora, a apenas alguns centímetros da órbita ocular, como se a bala tivesse deslizado pelo olho por um ângulo extremo e atingido o lado da cabeça. Eu não sabia o suficiente sobre ferimentos na cabeça ou sobre o cérebro para dar um palpite melhor, mas se a bala tinha saído, me parecia uma coisa boa. Eu sabia que não havia nada que pudesse fazer a não ser tentar estancar o sangramento e mantê-lo vivo, até Thomas voltar para casa. Gritei para Maeve
me trazer as bandagens e pressionei uma camada grossa de gaze no rosto de Robbie e outra na ferida de saída. O pai dele segurou a gaze enquanto eu envolvia a cabeça do menino com a maior segurança possível, colocando uma outra camada de gaze até que toda a sua cabeça, da parte dos olhos para cima, estivesse bem enfaixada. Precisamos de cobertores, Maeve. Você sabe onde encontrá-los. Instruí. Ela assentiu com a cabeça e saiu em um piscar de olhos pela porta, correndo de volta para casa antes que eu terminasse de falar. É melhor tentarmos levá-lo para casa, senhora? Perguntou Daniel O'Toole. Onde a mãe pode cuidar dele? Quanto menos o movermos, melhor, Sr. O'Toole. Ele precisa ser mantido aquecido e precisamos estancar o sangue. Isso é o melhor que podemos fazer até o médico voltar, respondi. E quanto às armas? Alguém murmurou, e eu me lembrei do público gotejante olhando para mim de cima. De quantas armas estamos falando? Perguntei. Quanto menos você souber, melhor, argumentou um homem na sombra, e eu assenti. Podemos escondê-las embaixo do colchão. Vou mostrar para você, ofereceu Daniel O'Toole sem conseguir me olhar. É provável que haja Thames atrás de nós. Eles estavam por toda a costa. Não podíamos chegar às cavernas sem levá-los direto ao resto do estoque. Cala a boca, pede, alguém retrucou. Como Robbie foi atingido? Perguntei, controlando o tom de voz, as mãos tremendo. Um dos Thames começou a atirar nas árvores para nos assustar. Robbie nem gritou. Ele continuou andando até que todos entrássemos. Maeve estava de volta com os braços cheios e o rosto branco. Senhorita Anne, há Thames descendo a estrada, 2 caminhões. A senhora Gallagher está acordada, Eowyn também. E eles estão com medo. Eowyn está chamando por você. Se eles vierem aqui e virem Robbie, saberão. Mesmo se escondermos as armas no sótão e o resto de nós se dissipar, eles saberão. Eles vão revistar este lugar, talvez incendiá-lo, e levarão Robbie, disse o homem com a lanterna. Leve Robbie para a sala de arreios, eu disse. Tem uma cama lá. Encharque-o com o que sobrou do uísque dessa garrafa e coloque-a no chão ao lado da cama. Depois, cubra-o bem para aquecê-lo. Cubra a cabeça dele também, deixando a parte de baixo do seu rosto exposta, como se ele tivesse pegado no sono com o travesseiro sobre a cabeça. Sr. O'Toole, pegue a égua, aquela que está grávida. Deite-a e mexa com ela, como se ela estivesse prestes a dar à luz. O resto de vocês, escondam as armas e se escondam. Vou mantê-los fora o máximo que puder. Maeve, venha comigo. Ordenei e corri de volta pela grama, a garota logo atrás de mim. Corri para casa, tirei meu hobby ensanguentado e a camisola que estava por baixo e enfiei-os embaixo da cama. Coloquei o vestido que havia usado no dia anterior e parei para borrifar perfume em mim e desfazer a trança solta. Senhorita, você tem sangue no rosto e nas mãos, gritou Maeve, quando nos encontramos no corredor, e eu fui para a pia da cozinha e esfreguei as mãos e o rosto, quando uma batida forte ecoou pela casa, soldados à porta. Vá até Bridget e Eowyn, diga a eles para ficarem lá em cima. Fique com eles, Maeve, vou ficar bem. Ela assentiu e sumiu mais uma vez, voando silenciosamente pela enorme escada, enquanto eu caminhava em direção à porta, uma personagem na minha própria história. Minha cabeça divagava em enredos e possíveis cenários, antes de abrir a porta com a mão trêmula e cumprimentar os homens com o rosto de pedra, parados na chuva, como se eu fosse Scarlett O'Hara, entretendo uma dúzia de visitantes. Ah, meu Deus! Eu disse, abandonando o sotaque irlandês que usava como armadura.
desde que acordara em Garvad Gleb. Vocês me assustaram, está horrível aí fora. Eu estava aí também. No celeiro, temos um potro chegando. Nossa menina está sofrendo. Tive que sentar com ela um pouco. Algum de vocês sabe alguma coisa de criação? Eu ri, como se tivesse contado uma piada. Quer dizer, criação de animais, claro, tagarelei, deixando a chuva encharcar a parte da frente do meu vestido e molhar os cachos ao redor do meu rosto, antes de dar um passo para trás e abrir o braço, convidando-os a entrar. O que posso fazer por vocês? O doutor não está. Espero que nenhum de vocês esteja precisando de atendimento médico. Vamos precisar revistar a casa, senhora, e os arredores, disse o homem no comando, embora não tenha feito nenhum movimento para entrar. Ele usava um chapéu Glengarry e botas altas, e me lembrei do que Thomas havia dito sobre os auxiliares. Eles não respondiam a ninguém. Tudo bem, falei franzindo a testa, mas para quê? Temos razões para acreditar que há contrabandistas de armas na floresta ao redor desta casa. Ah, meu Deus! Eu disse de novo, e o medo na minha voz era muito real. Bem, você pode revistar a casa com certeza, capitão. Posso chamá-lo de capitão? Afastei-me saindo de seu caminho. Está chovendo muito para ficarem aí fora. E eu estava até agora no celeiro, não vi ninguém. E se todos vocês entrarem no celeiro, nossa pobre égua provavelmente perderá seu potro. Posso acompanhar apenas alguns de vocês até lá para que não a perturbemos? Quem mais está na casa, senhora? Perguntou o auxiliar, rejeitando o meu pedido. Pelo amor de Deus, capitão, insisti, batendo o pé. Estou ficando totalmente encharcada. Os olhos do homem se abaixaram até meu peito e se levantaram novamente. Todos vocês, por favor, entrem se forem entrar. O capitão, ele não reclamou da patente que atribuía a ele. Gritou ordens a 6 dos homens para que circundassem a casa e aguardassem mais instruções, e ao restante dos homens que entrasse com ele. Havia 10 homens no total, e 4 entraram ansiosamente no saguão e me deixaram fechar a porta atrás deles. Posso pegar seus casacos e chapéus, cavaleiros? Perguntei, sabendo que não aceitariam. Quantos na casa, senhora? O capitão perguntou de novo, com os olhos vagando escada acima. Uma lâmpada do corredor de cima e a luz que eu deixara acesa na cozinha eram as únicas luzes acesas na casa. Acendi o lustre no alto, inundando os homens de claridade. Meu filho, ele tem 6 anos e está dormindo, então... Por favor, revistem em silêncio minha sogra e uma empregada. O doutor está em Dublin, nosso capataz está no celeiro com a égua. O filho provavelmente está com ele, embora possa ter desistido e ido dormir. Eles estavam lá quando você saiu? Sim, capitão. Mas eu os deixei com uma garrafa de uísque, então não ficaram muito tristes por terem de esperar a égua. Sorri conspiratória. É americana, senhora? Um dos homens perguntou, e eu o reconheci de Sligo. Era um dos homens que quebraram a vitrine da loja de departamentos Lyons. Sim, eu sou. Ainda não dominei o sotaque, infelizmente. Não está perdendo nada, disse o homem, e o capitão apontou para as escadas. Barrett, você e Ross revistam os quartos lá em cima. Walters e eu vamos revistar aqui embaixo. Fiquem atentos, por favor, oficiais Barrett e Ross, implorei docemente. Minha sogra é meio rabugenta, não gostaria que nenhum de vocês fosse atingido por um atiçador. Eles empalideceram e hesitaram antes de subir as escadas. Hesitei também, sem saber qual dos homens deveria seguir. E esperando que Bridget mantivesse a cabeça no lugar e ajudasse eu a manter a dele, não tinha dúvidas de que Maeve ficaria bem. Posso trazer algo para aquecê-lo, capitão? Chá, conhaque?
Perguntei com leveza. Não, senhora, respondeu o capitão, caminhando pelo saguão. Fiquei com ele mantendo a conversa fiada e ele me ignorou vasculhando meu quarto, o banheiro e a cozinha, até que um homem chamado Walters o chamasse. Capitão, o que acha disso? Meu coração disparou enquanto acompanhava o capitão até a parte de trás da casa, onde Walters estava, na clínica de Thomas, olhando para os armários e gavetas abertos, que tinham sido claramente revirados. Senhora? Sim, capitão, eu disse inocentemente. O resto da casa está em ordem. Quem precisou de cuidados médicos? A égua, capitão, eu ri. Eu estava procurando láudano. O doutor esconde de mim. Ele tem medo de que eu goste. Mas meu pai me disse que se você colocar um pouquinho na língua do cavalo, ele se acalma na hora. Já tentou colocar láudano na língua de um cavalo, capitão? Ele me olhou em dúvida. Estou vendo que não, é mais fácil falar do que fazer. Conseguiu encontrar? Perguntou ele. Não, não encontrei, mas fiz uma bagunça, não é? Acho que vamos precisar ver essa égua, senhora. Sim, senhor, deixe-me pegar meu chale, por favor. Andei pela casa, respirando pelo nariz para manter a calma, sorrindo enquanto os 2 policiais desciam as escadas. Não tinha havido comoção e rezei para que eu estivesse dormindo o tempo todo. Tirei um chale do meu armário e enfiei os pés nas botas de Anne, amarrando-as o mais rápido que pude. Não queria que o capitão revistasse sem mim. Queria que seus olhos vissem o quadro que eu já havia pintado. Só rezei para que os homens do celeiro e as armas tivessem sumido havia muito tempo. Caminhamos em meio à garoa. Alguns cadetes foram até a beira do gramado, vasculhando as árvores, e alguns permaneceram na casa. Uma lanterna ainda tremeluzia do celeiro e eu tropecei propositalmente, estendendo a mão para o capitão. Ele diminuiu a velocidade e eu segurei seu braço com um sorriso agradecido. Bem, tivemos uma aventura, não tivemos? Eu disse. O doutor vai ter histórias para ouvir quando voltar para casa. E com sorte também teremos um novo potro. Quando o doutor vai voltar, senhora Gallagher? Respondi. Amanhã ou depois de amanhã. Ele costumava ir a Dublin, bem mais quando Lord French era governador-geral. O falecido pai do doutor era amigo de Lord e Lady French. Conhece Lord French, capitão? Não tive o prazer, senhora Gallagher, respondeu o capitão, mas senti seu tom um pouco mais suave. Thomas provavelmente não ia querer que eu compartilhasse essa informação, mas dadas as circunstâncias, uma amizade com um legalista britânico poderia tranquilizar o capitão. Quando entramos no celeiro, Daniel O'Toole conduzia a égua, banhada em suor em círculos, parando de vez em quando para murmurar algo antes de começar a andar novamente. Sua camisa ainda estava coberta de sangue e seu braço, as mangas da camisa enroladas até o cotovelo, estavam manchados também. Ele estremeceu de surpresa ao nos ver, um ato convincente, embora eu tivesse certeza de que o medo em seu rosto era genuíno. Como está a égua, senhor O'Toole? Perguntei alegre, como se os homens ao meu redor fossem simplesmente visitas especiais. Ao notar o sotaque americano, os olhos de Daniel dispararam em minha direção. Estou fazendo ela caminhar um pouco, senhora Gallagher. Às vezes ajuda. Você está coberto de sangue, homem, retrucou o capitão. Ah, sim, estou. O senhor O'Toole concordou com sinceridade. Parece pior do que realmente é. A bolsa dela estourou quando eu a examinava, mas eu senti a pequena cabeça, eu senti. 2 pequenos cascos dianteiros também. Está sozinho aqui, senhor O'Toole? Gritou o capitão.
claramente não interessado nos detalhes do nascimento de um potro. Meu filho Rob está no beliche dos fundos, está dormindo agora. Ele bebeu um pouco a mais, sim, mas já está quase amanhecendo, capitão. Ficamos acordados com a égua a noite toda. O capitão não se impressionou e percorreu todo o celeiro, dando ordens a um de seus homens para subirem até o sótão e a outro para procurar no quarto dos fundos. Prendia a respiração com medo por Robbie. Suas bandagens poderiam nos entregar. Mas o homem voltou minutos depois, limpando a boca. Vi a imagem da garrafa aberta de um bom uísque irlandês e um policial molhado e exausto se servindo. Exatamente como o homem falou, capitão, disse ele, amigável. Senhora Gallagher, vamos revistar os campos e a costa pelas próximas horas. Eu recomendaria que a senhora mantivesse seus empregados e sua família dentro de casa. Voltarei amanhã em algum momento para checar novamente. Tem certeza de que não aceita algo para beber, capitão? Todos os empregados estão aqui ao amanhecer e meu cozinheiro poderia preparar um café da manhã farto para você e seus homens. Ele hesitou e me perguntei se tinha ido longe demais. Quanto antes eles saíssem, melhor. Não, obrigado, senhora, o capitão suspirou. Seus homens começaram a sair e pouco antes de o capitão se virar para sair, ele inclinou a cabeça. Senhor O'Toole, já ouviu falar algo a respeito de dar laudo a uma égua em trabalho de parto? Daniel franziu a testa e meu coração disparou. Nunca tive laudo, capitão, mas se tivesse, não acho que causaria mal nenhum. A senhora Gallagher está convencida disso. Bem, a senhora saberia, capitão, ela é muito inteligente. Daniel assentiu com a cabeça, sem nem olhar para o homem. Uma risada histérica borbulhou em minha garganta, e eu segui o capitão para fora do celeiro. A chuva parou logo depois que amanheceu, e o sol nasceu em Garvad Gleb, como se a noite anterior tivesse sido de sono tranquilo. Robbie O'Toole nos deu um susto quando cambaleou pelo gramado, desorientado e uivando de dor. Suas pernas e seus pulmões estavam funcionando bem. Nós o levamos para dentro da casa, ao meu quarto. Eu estava com medo de que estivesse infeccionando, mas não ousei remover as bandagens para verificar o ferimento. O sangramento tinha parado e ele estava sem febre, então o mediquei com o mesmo xarope que Thomas tinha dado para mim, e ele caiu em um sono tranquilo e misericordiosamente silencioso. Os homens que estavam com Rob tinham desaparecido noite adentro, e as armas haviam sido escondidas em um porão localizado logo abaixo de onde Daniel O'Toole passeava com a égua grávida. Ela não estava nem perto de dar à luz, o que se apresentou como mais uma preocupação se os Thames voltassem. Mas por ora tínhamos escapado do pior, e os O'Toole, exceto Rob, estavam reunidos na cozinha em Garvad Gleb. Maggie, a mãe da tripulação, ficou de vigia de seu filho mais velho, e fiz o possível para manter sua ninhada lá dentro, assim como o capitão havia instruído. Ele voltou ao pôr do sol, informando que uma patrulha continuaria na área. Agradeci-o como se ele e seus homens estivessem nos mantendo protegidos e acenei para ele como se fosse um velho amigo. Eu tinha perguntas para Daniel e sabia que ele tinha perguntas para mim também. Mas ambos ficamos quietos, passando pelo dia da melhor forma possível, com os olhos e os ouvidos atentos para a volta de Thomas. Ao anoitecer, Daniel levou seus filhos para casa, tão exausto quanto eu, depois de uma noite sem dormir,
e Meg permaneceu em Garvad Gleb com Robbie. Bridget me encurralou brevemente, fazendo uma torrente de perguntas sobre os Tams, o que eles queriam e por que Robert O'Toole estava deitado na minha cama ferido. Não contei a ela sobre os homens no celeiro, nem sobre as armas que eles estavam escondendo. Declarei-me inocente e lhe disse que nenhum de nós sabia o que tinha acontecido. Robbie havia sido atingido por uma bala perdida e estávamos cuidando dele. Ela reclamou muito, amaldiçoando os ingleses e o exército republicano irlandês, resmungando sobre tréguas que não eram tréguas, médicos que não estavam em casa e mulheres que guardavam segredos perigosos. Ignorei a última parte e rezei mais forte para Thomas voltar. Eu estava dormindo em sua cama vazia, no quarto ao lado do de Eowyn, porque tinha sido expulsa do meu. Thomas voltou nas primeiras horas da manhã, 4 dias depois de ter partido. Meg O'Toole o barrou assim que chegou, e ele removeu as bandagens de Robbie, esterilizou e irrigou a ferida o melhor possível e fechou-a novamente, dizendo a Meg que Robbie tivera a sorte dos irlandeses. Talvez seu olho direito não enxergasse mais, mas ele iria sobreviver. Daniel O'Toole apareceu não muito tempo depois de Thomas e contou a ele a emoção que perdera. Os O'Toole esqueceram de mencionar que eu estava dormindo na cama dele, e Thomas entrou e se deitou ao meu lado, me acordando e assustando a nós dois. — Meu Deus, Anne! Ele disse ofegante. — Não vi que você estava aí. Achei estranho que minha cama não estivesse feita. Mas imaginei que com tudo o que aconteceu tivessem esquecido. Achei que você estivesse no quarto de Eowyn. Como está Robbie? Perguntei, tão aliviada por vê-lo que senti vontade de chorar. Thomas me contou o que tinha dito a Meg e Daniel, acrescentando que se não infeccionasse, iria cicatrizar e ele se recuperaria. Ficamos em silêncio por um momento, nossos pensamentos pesados com o que poderia estar por vir. Daniel me contou que você articulou o plano todo, disse Thomas suavemente. Ele disse que Lion e Robbie e o restante dos meninos teriam morrido se não fosse você. Isso sem falar de Garvad Gleb. Os Tans já incendiaram casas por menos, Anne. Acho que eu sou uma boa atriz, murmurei envergonhada e satisfeita com seu elogio. Daniel disse a mesma coisa e disse também que você soava como uma verdadeira americana. Ele meditou por um momento. Por que americana? Fiz tudo o que pude para levá-los a pensar que eu não era uma ameaça. Tudo o que pude para distraí-los. Se eu não fosse irlandês, iria me importar com o exército republicano irlandês? Deixei-os entrar sem protestar, conversei como uma garota estúpida e inventei tudo na hora. Achei que tudo estivesse acabado quando descobriram que a clínica tinha sido vasculhada. O láudano? Perguntou Thomas, contraindo os lábios. Sim, o láudano. Daniel O'Toole também não é um mau mentiroso. O que fez você pensar na égua? Foi uma ideia brilhante. O sangue, a distração, tudo. Uma vez eu li uma história sobre uma família em Louisville, no Kentucky, em meados de 1800, que criava e vendia cavalos para as pessoas mais ricas dos Estados Unidos. Eu estava mentindo de novo, mas era uma mentira inocente. Eu não tinha lido um livro assim. Tinha escrito. Thomas me encarou com os olhos pesados de cansaço, esperando que eu continuasse. Tinha uma cena em que a família usava o nascimento de um potro para distrair as autoridades, mas não eram armas que eles estavam escondendo, eram escravos. A família fazia parte da Underground Railroad. Isso é incrível, sussurrou ele.
O livro era baseado em uma história real também, acrescentei. Não, Anne, você é incrível. E você está exausto, sussurrei, observando seus olhos se fecharem e sua face relaxar. Ficamos deitados, virados um para o outro na grande cama, como velhos amigos em uma festa do pijama. Eu sabia que não devia ir. Senti isso o tempo todo que estive fora. Saí de Dublin às 2 da manhã. Dei meu relatório ao chefão e dirigi direto para cá, murmurou Thomas. Descanse, Setanta. Recomendei, querendo acariciar seu cabelo, tocar seu rosto, mas me contentei em observá-lo dormir. 25 de agosto de 1921. Liam Gallagher, irmão de Declan, vários anos mais velho que ele, foi quem decidiu trazer as armas para Garvad Gleb. Eu sabia, fazia algum tempo, que Mick estava usando o acesso de Liam às docas de Sligo para mover a carga debaixo do nariz dos Tans. Quando a maré estava alta, eles desciam o longo canal do mar até o lago e escondiam as armas nas cavernas da costa, distribuindo-as para o interior. Ben Gallagher, o filho mais velho de Bridget, é condutor na rota de Cavan a Dublin e não tenho dúvidas de que frequentemente existem armas guardadas em seu trem. Mick falou há um tempo sobre uma remessa de armas que daria ao exército republicano irlandês outro nível de poder de fogo, mas até agora a remessa não tinha se concretizado. As armas que Liam e seus garotos trouxeram para Garvad Gleb estão agora empilhadas em um espaço de 10 por 10, sob as ripas de madeira do chão do celeiro. Daniel e eu esculpimos o espaço e o revestimos com pedras anos atrás, a não ser que você saiba onde fica o alçapão. É difícil encontrá-lo. Um pequeno mecanismo de trava de molas nos cantos internos dispensa a presença de uma maçaneta. Ben e Liam mantiveram-se afastados por todos esses anos. Suspeito que tenha sido por culpa e sentimento de impotência, mais do que qualquer outra coisa. Eles ficaram aliviados quando sua mãe se mudou para Garvad Gleb com Eowyn. Nenhum dos dois tinha condições de amparar a ela ou ao menino. Há dois tipos de pessoas na Irlanda: fazendeiros com famílias enormes e adultos solteiros. Com a imigração sendo uma das únicas opções viáveis de encontrar trabalho, homens e mulheres que não querem deixar a Irlanda estão esperando mais do que nunca para se casar. O medo de não conseguir sustentar uma família faz os homens não se comprometerem com nada, a não ser com sua própria sobrevivência, e as mulheres a não os receberem em sua cama. Bridget fala sobre seus filhos, sente saudade deles. Ela escreve cartas implorando que venham visitá-la em Garvad Gleb. Eles não vêm muito. Depois que Anne retornou, não os vi nem ouvi falar de nenhum deles até agora. Liam visitou a mãe esta noite. Ele jantou conosco. Conversou com a mãe e evitou conversar com Anne, embora seu olhar se voltasse na direção dela constantemente. Ela também parecia desconfortável com ele, sentada em silêncio ao lado de Eowyn, com os olhos voltados para o prato. Eu me pergunto se é a semelhança com Declan que a machuca ou as perguntas não respondidas que pairam na sua cabeça. No entanto, ela conquistou Daniel. Ele está convencido de que ela salvou a todos. Liam não parece estar certo disso. Quando o jantar terminou, Liam me pediu para conversar em particular e fomos ao celeiro.
nossas vozes baixas e os nossos olhos bem abertos, enquanto examinávamos a escuridão para nos certificar de que não havia ninguém ouvindo. Vou esperar os Tans e os auxiliares suspenderem a patrulha, ele disse. Eles deveriam estar recuando, embora todos saibam que a trégua é apenas uma desculpa para redobrarem os esforços. Nós também não estamos sentados sem fazer nada, doutor. Estamos estocando, planejando, nos preparando para crescer novamente. Em 3 dias as armas serão movidas e eu vou fazer o possível para não colocá-los nessa situação novamente. Poderia ter terminado muito mal, Liam, eu disse, não para reprimi-lo, mas para lembrá-lo. Ele anuiu tristemente, os ombros curvados, as mãos enfiadas nos bolsos. Poderia, doutor, e ainda pode. Por que, Liam? Eu não confio em Anne, Thomas, nem um pouco. Ela aparece e de repente os Tans estão atrás de nós. Nós estamos contrabandeando armas há anos. No dia em que você atirou do lago, tivemos que abandonar as armas nas cavernas da costa, em vez de descarregá-las na doca de O'Brien, como sempre fizemos. Tínhamos 2 dúzias de Tans esperando por nós na doca. Se não houvesse neblina, teríamos afundado. Quem contou a você que eu atirei do lago, Liam? Mantive meu tom de voz baixo, mas sinais de alerta estavam ressoando em minha cabeça. Eamon Donnelly. Ele achou que eu deveria saber, por ser da família e tudo mais. Ele respondeu na defensiva. Do jeito que Daniel conta, se Anne estivesse trabalhando para os Tans, você não teria sobrevivido, eu disse. Aquela mulher não é Anne, rebateu Liam. Não sei quem ela é, mas não é a nossa Anne. Ele esfregou os olhos como se quisesse apagá-la. E quando falou de novo, o cansaço tomou o lugar da obstinação. Você tem cuidado da minha mãe e do meu sobrinho. Você cuida de muita gente, Thomas. Todo mundo sabe disso. E nenhum de nós jamais será capaz de recompensá-lo. Mas você não deve nada a Anne. Você precisa se livrar dela quanto antes, melhor. Liam saiu sem se despedir de Bridget. Anne levou Ewen para o quarto dele, sem dizer boa noite para mim. Transferi Rob para um leito na clínica para que Anne não precisasse dormir na minha cama. Esse pensamento aperta meu corpo e solta minha mente. Da minha mesa posso ouvi-la no quarto ao lado, contando a Ewen a lenda de Nian e Oisin e a terra da juventude. Parei de escrever para ouvir, encantado mais uma vez com sua voz e suas histórias. Não estou mais assombrado por Anne, e sim encantado. Liam diz que ela não é Anne. Ele está fora de si. Contudo, lá no fundo, metade de mim está convencido de que ele está certo, o que me faz tão tolo quanto ele. T.S.